Olá, seja bem-vindo. A aula de hoje é sobre a formação do território da América Portuguesa. Vamos lembrar algumas coisas que nós já estudamos em outra oportunidade. A ocupação do território brasileiro pelos portugueses se deu inicialmente pelo litoral. O litoral foi o ponto de ocupação e onde foram criadas, as primeiras cidades pelos portugueses. Mas aos poucos, com o passar do tempo, essa colonização ela foi se dirigindo rumo ao interior do território. Esse interior era chamado genericamente por eles de sertão. Então, ocupar as terras do sertão foi um movimento que ocorreu também no início da colonização. Essa ocupação de terras, ela foi para além do Tratado de Tordesilhas e contribuiu para que o Brasil tivesse a configuração do território atual. Então, nós vamos estudar as formas de ocupação desse território e fechar a aula de hoje com um novo acordo que vai redefinir as fronteiras do Brasil. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a presença de soldados. Soldados que eram enviados pelos espanhóis e pelos portugueses para combater a pirataria de ingleses, franceses e holandeses, que tentavam atacar o território brasileiro pelo litoral. Esses soldados, enviados pelos portugueses e também pelos espanhóis, vamos lembrar que houve um período da história que Espanha e Portugal foram um país só, um período de 60 anos. Por isso, os espanhóis também tiveram interesse em defender o território durante esse tempo. Esses soldados enviados para cá, que tinham como função proteger o território, ergueram fortes, que eram fortalezas em torno do qual se originaram algumas cidades brasileiras. Então, o Forte de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, fundado em 1585, deu origem à cidade de João Pessoa, na Paraíba. O Forte dos Reis Magos deu origem à cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O Forte do Presépio de Santa Maria de Belém deu origem à cidade de Belém, no Pará. Foi fundada em 1616 e no mesmo ano, o Forte de São Luís, que foi fundado por franceses inicialmente, esses franceses foram expulsos do território pelos soldados espanhóis e portugueses e deu origem mais tarde à cidade de São Luís. Nessa foto que está aqui no slide, vocês podem ver, inclusive, os muros desse forte. A construção não é da época, mas os muros do forte que constituíam aí essa região e que deu origem à cidade de São Luís. Então, a presença de soldados foi um passo importante rumo à ocupação de novos territórios pelos colonizadores. Um outro tipo de ocupação do território brasileiro muito importante são as entradas. As entradas eram expedições organizadas pela coroa portuguesa, então reconhecidas oficialmente pela coroa portuguesa, e que tinha o objetivo de ir para o interior do país, ir rumo ao sertão, e eles capturavam indígenas para se tornarem escravos. Então, vocês sabem que era comum a escravização de indígenas pelos portugueses, e também iam em busca de encontrar metais e pedras preciosas. Um movimento de entrada é importante diferenciá-lo das bandeiras, que nós vamos ver logo em seguida. Qual que é a principal diferença? As entradas elas eram custeadas e reconhecidas pela coroa portuguesa. As bandeiras foi um outro movimento de interiorização do território. Só que a diferença das bandeiras para as entradas é que as bandeiras eram expedições particulares, Partiam para o interior, rumo ao interior, que era chamado de sertão, e as bandeiras geralmente saíam de São Paulo e tinha como objetivo capturar indígenas também e encontrar metais e pedras preciosas. Nessa foto, a gente tem uma ilustração representando uma bandeira. Então, a bandeira vai ser formada por bandeirantes experientes, então aqueles que já conhecem, que já tiveram a experiência de ir rumo ao interior, jovens de origem portuguesa, a gente pode ver que são os que estão ali no meio,
né, e indígenas escravizados. Esses indígenas que eram escravizados pelos portugueses, eles eram utilizados como guias, afinal eles conheciam o território que eles já viviam. Eles eram carregadores, carregavam alimentos, carregavam mantimentos, ferramentas. Eles eram guerreiros em caso de conflito e eles também serviam como cozinheiros aos bandeirantes. Então, essa é uma ilustração, né, que demonstra, que tenta mostrar para vocês como era uma bandeira, como era esse tipo de expedição que saía rumo ao interior. Ainda dentro das bandeiras, é importante destacar que as áreas para onde as bandeiras iam, as áreas de expansão, eram áreas habitadas por indígenas, naturalmente, e que esses indígenas muitas vezes tentaram sim resistir às invasões, resistir às capturas, resistir à escravização a qual eram submetidos. Esses indígenas podiam promover fugas, guerras e rebeliões. É importante vocês notarem que a atuação dos bandeirantes, ela foi uma atuação que levou à escravização e à morte milhares de indígenas. Né? A gente tem aí uma vasta gama de documentos e de ações dos bandeirantes, né, ataques dos bandeirantes, que levaram à morte e à escravização milhares de indígenas. Os bandeirantes mais conhecidos, né, existiram muitas expedições, muitos bandeirantes, mas os mais conhecidos são Antônio Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, Fernão Dias Pais Leme, Manuel Borba Gato, entre outros. Né? Alguns receberam homenagens como em nome de ferrovia. Desses aí que eu listei, por exemplo, né? Raposo Tavares e Fernão Dias são nomes de rodovias atualmente no Brasil. Um tipo de atuação dos bandeirantes que também vale a pena destacar e que ocorreu aí nos séculos 17 e 18, é que muitos bandeirantes eram contratados por fazendeiros para capturar indígenas ou negros que se rebelavam contra a escravidão. Então, esse tipo de contrato feito entre um proprietário e um bandeirante recebe o nome, né, um nome específico de sertanismo de contrato. É a atuação dos bandeirantes feita a partir de um contrato, né, feita a partir de um acordo dele com um proprietário de escravos. Um outro tipo de expedição rumo ao interior do território eram as monções. As monções, elas tinham como caminho o curso dos rios. Então, aqueles que partiam em uma monção iam para o interior através de uma canoa, seguindo o curso dos rios. O objetivo principal dessas expedições era levar alimentos, roupas e ferramentas para as regiões do interior. A gente tem exemplos de monções que saíam de São Paulo e iam até a região do atual Mato Grosso, é um tipo de monção bastante comum, e depois, com a descoberta do ouro nas minas, que nós vamos estudar em outra oportunidade, essas monções também seguiam rumo às Minas Gerais para levar os mantimentos, já que a população das minas, da região das minas, cresceu muito. Então eles precisavam de alimentos, roupas, ferramentas. Então essas expedições iam fornecer, vender esse tipo de mercadoria. Um outro tipo de interiorização do território muito importante são as missões jesuíticas. A gente sabe que os padres jesuítas eles chegaram ao Brasil em 1549, né, com o objetivo de catequizar a população e também eram responsáveis pela educação no Brasil. Durante muito tempo, os jesuítas foram o único agente de educação no Brasil e eles influenciaram muito a educação no território brasileiro. Mas com a chegada dos portugueses, nós sabemos que muitos indígenas, né, tiveram que sair das regiões do litoral e ir rumo ao interior. Foi uma forma de fuga desses indígenas. E os jesuítas, que tinham como objetivo e missão catequizar, evangelizar os indígenas, também foram para o interior do território e formaram missões. O que era uma missão jesuíta? Era uma grande aldeia, um grande aldeamento liderado por eles, em que eles reuniam os indígenas para criando todo um regimento que nós vamos falar, né, daqui a pouco. Então, a maior parte desses aldeamentos, dessas missões,
se concentrou nas regiões do norte e do sul do país. Então, observe nesse mapa, por exemplo, as cruzes, né, onde estão colocadas essas pequenas cruzes no mapa. Nós percebemos uma grande presença no norte do país, principalmente ali ao longo do rio Amazonas, e no sul do país. Cada uma dessas cruzes representam um aldeamento, representam a presença dos jesuítas no território. Uma coisa importante que eu quero que você já perceba, vocês estão vendo que as missões jesuíticas estão localizadas depois da linha do Tratado de Tordesilhas? Então, quer dizer, já existe uma ocupação do território para além daquilo que foi acordado entre Portugal e Espanha. Então, já existe uma ocupação do território que passa o Tratado de Tordesilhas. E isso é importante, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Esses dois círculos representados, são áreas onde os bandeirantes capturavam indígenas, áreas de grande interesse e de grande presença dos bandeirantes. Então vocês já podem perceber que existe um embate, um confronto entre padres jesuítas e bandeirantes, porque os padres jesuítas formavam aldeamentos para evangelizar e catequizar os índios, enquanto os bandeirantes iam para o interior em busca de índios para se tornarem escravos. Então, muitos bandeirantes, inclusive, vão destruir aldeamentos jesuítas em busca de indígenas para fazê-los de escravos. Então, esse mapa, né, representa as missões jesuíticas no território da colônia. Dentro dessas missões, aqui a gente tem uma imagem representando o que seria uma missão jesuítica, né? Dentro dessas missões, os indígenas eles eram cristianizados, viviam sob uma rígida disciplina imposta pelos padres jesuítas. Trabalhavam na agricultura, cultivavam cereais, frutas, extraíam produtos da floresta, como as drogas do sertão, o guaraná, a baunilha, e outros produtos, principalmente na região da Amazônia, fabricavam móveis e outros objetos de madeira. Então eles tinham uma rotina instituída aí pelos padres jesuítas dentro das missões. Então aqui a gente tem uma representação de uma missão, a igreja ao centro, as casas, as regiões de cultivo, né? Então é uma representação do que seria uma aldeia jesuíta, que houve tantas no território colonial brasileiro. É muito importante entender que, povoando o interior, indo para o interior, os jesuítas contribuíram para ampliar a conquista e a dominação do território da América Portuguesa, que nós falaremos, né, ao final da aula, sobre essa mudança. Um outro ponto importante para a interiorização do país é a criação de gado. Né? O gado ele era criado desde o início da colonização, principalmente no Nordeste. No Nordeste ele tinha um uso importante. Vamos lembrar que o Nordeste era a região produtora de açúcar, então o gado era utilizado para mover a moenda dos engenhos e para transportar cana. Só que o gado ele precisa de terreno para pastar. E ele não podia ocupar o terreno do litoral, porque as terras do litoral eram para o cultivo de cana. Então a criação de gado ela foi se interiorizando, ela foi se deslocando para o interior da colônia. Nós podemos ver aqui nesse mapa também que a criação de gado ela sai do litoral, né, e as setas apontam uma interiorização dessa criação. Uma outra região, além do Nordeste, que se destacou na criação de gado foi o Sul. Né? O Sul ele se tornou um importante fornecedor de mulas, jumentos, bois e principalmente o charque, que é a carne seca. Também isso aumenta, isso se potencializa após a descoberta das minas de metais na região das Minas Gerais, e o Sul vai fornecer esses produtos para as Minas Gerais. Por fim, com toda essa interiorização, com toda essa tomada de posse, de ocupação do território pelos portugueses, Portugal e Espanha fazem um novo acordo, um novo tratado. O Tratado de Tordesilhas já não atende mais, já não condiz mais com a realidade de ocupação dos territórios. Houve uma desordem nas fronteiras
entre o que é de Portugal e o que é da Espanha. Com isso, em 1750 foi feito um novo acordo, que é o Tratado de Madrid. Ele revoga, quer dizer, ele dá fim ao Tratado de Tordesilhas, e esse novo tratado, o Tratado de Madrid, leva em consideração a posse efetiva da terra, quem de fato ocupou aqueles territórios, e define como fronteira os limites geográficos, como rios, montanhas. Os acidentes geográficos é que vão definir a fronteira entre o que é de Portugal e o que é da Espanha. Então, esse novo tratado, ele é muito importante porque ele é a base histórica e jurídica da formação do território do Brasil. Com esse novo tratado, as fronteiras da América Portuguesa passam a ser essa aqui. Muito mais parecido com o Brasil atual. Né? Depois vão ocorrer outros acontecimentos, outros tratados que vão mudar um pouco a configuração, mas essa formação ela é muito mais próxima do Brasil atual, muito mais próxima do território do Brasil atual. Então, Portugal e Espanha resolvem algumas pendências relacionadas à posse de território e a nova configuração do território da América Portuguesa passa a ser essa. Então, fazendo uma comparação, né, a linha de Tordesilhas, né, o Acordo de Tordesilhas assinado em 1494 e a nova fronteira do Tratado de Madrid. Então, Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid, vocês percebem a diferença nos limites de fronteira entre um tratado e outro. O Tratado de Madrid ele vai ser um pouco contestado um pouco mais tarde, vai sofrer algumas censuras por parte, principalmente dos espanhóis, mas ele já estava consolidado e ele contribuiu, né, foi definidor para a formação do território brasileiro, tendo em vista que agora, né, a gente tem uma configuração muito próxima daquilo que se tornou o Brasil atual. Esse tratado, então, assinado em 1750, após todos esses movimentos que nós falamos na aula de hoje. Então, você que assistiu até aqui, muito obrigado por ter acompanhado. A gente volta com os próximos assuntos aí nas próximas semanas. Valeu!